Vamos começar em oração. Pai querido, nós te damos graças estarmos reunidos aqui nesta manhã. O nosso desejo é a honra e glória do teu nome. Então edifica-nos para este fim, Senhor, usando aqui a tua palavra neste momento para nos moldar e conformar a imagem do teu Filho Jesus Cristo. E nós rogamos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No domingo passado nós começamos a olhar o livro de Efésios e começamos vendo no primeiro capítulo muitas coisas que Deus fez por nós, pelas quais Ele é merecedor de que nós venhamos a bendizer o seu nome. O apóstolo Paulo menciona que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, assim nos adotando, nos fazendo filhos dEle. Ele fez isso segundo a sua vontade. Ele nos deu o perdão dos pecados e muitas coisas são mencionadas aí. Paulo então passou a orar para que isto fosse evidenciado na vida dos irmãos, nos versículos 15 a 23. E depois vimos a maneira que Deus descreve a nossa situação quando nós nascemos neste mundo, fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, e não por iniciativa nossa, não por poder nosso, Ele nos deu vida. Deus fazendo isto por meio da sua graça, mediante a fé, nos versículos 8 e 9 do capítulo 2. E terminamos com Efésios 2 e 10. onde diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Novamente enfatizando aquilo que ele fez. O crente, o salvo, é um que foi criado em Cristo Jesus e com uma finalidade. Ele não nos salva simplesmente para a gente continuar vivendo do jeito que sempre vivíamos. Ele nos salva com o propósito de praticarmos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Seria ridículo Cristo ter morrido pelo ser humano, simplesmente para o ser humano continuar vivendo no pecado, nos seus próprios desejos, ofendendo a ele quando ele pagou tão caro para nos salvar. Então, se você está em Cristo, Ele te criou para que você viva para a glória dEle e tenha como sua maior alegria na vida a pessoa dEle mesmo. Vamos então continuar no nosso estudo de Efésios, começando hoje com o versículo 11 do capítulo 2. E vocês que estavam aqui na semana passada podem se lembrar que eu mencionei que o nosso propósito nisto é especialmente ver o plano de Deus quanto à família, e nós estamos caminhando para chegar lá. Em 2:11, então, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, e assim ele está dizendo, olha, tem uma coisa do seu passado que você precisa lembrar. Vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas,
naquele tempo, no seu passado, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo diz, esta foi a sua situação no passado. Sem Deus, sem esperança no mundo. É bom que você lembre-se como foi o seu passado. Mas no versículo 13 muda, mas agora em Cristo é diferente, ele está dizendo. Vós que antes estavais longe de Deus, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, isto é, a sua morte, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez uniu, né? E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E aqui Paulo está falando, especialmente neste contexto, da inimizade entre o judeu e o gentio. Era muito grande isto, de fato em Atos, se não me engano é capítulo 21, certa vez quando Paulo estava dando o seu testemunho, quando ele diz, Deus me disse que vocês judeus não aceitariam a mensagem que eu tenho a dar, e por isso vá e leve o evangelho aos gentios. Os judeus ficaram furiosos com isto. E Paulo diz aqui então, lembre-se do seu passado, onde era cheio de conflito. Conflito de raça, uma raça contra outra, negro contra branco, branco contra negro, uma nação contra outra nação, rico e pobre em conflito, quem tem estudo e quem não tem, muitas e muitas coisas aqui neste mundo que separam, que causam conflito. Muitas vezes esses conflitos estão propriamente até dentro da família. No nosso trabalho lá em Itapuã, e seria um prazer receber vocês hoje à tarde às 4h. Mas uma das coisas que a gente encontra é pessoas que vêm e aí, se outra pessoa da família vier, não vem mais porque é conflito, um irmão com outro irmão. Nós vivemos num mundo sem Cristo e cheio de intrigas, de conflito, de falta de união. E Paulo diz, quando Cristo entra na vida, transforma isso aí. Ele diz no versículo 14, voltando lá, porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez judeu e gentio, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aliás, isso me faz lembrar de uma viagem que eu fiz em 74, lá de Fortaleza aos Estados Unidos, e basicamente por terra com um primo meu. E uma das coisas que Deus fez na minha vida durante aquela viagem foi me impressionar da diferença entre as duas famílias espirituais que existem aqui neste mundo: a família de Deus e a família do diabo. Nós chegamos numa cidadezinha chamada Fonte Boa,
lá no Alto Amazonas, e nós fomos recebidos por um presbítero da igreja batista que tinha naquela cidadezinha, um homem muito, muito pobre. Ele passou o dia pescando lá no rio, e nós jantamos piranha com farinha d'água, uma farinha bem grossa. Não sei quantos de vocês já comeram piranha, mas piranha é um peixe que tem muita espinha pequena. Então, não foi assim uma festa de grande coisa, mas aquele homem nos recebeu e nos hospedou no que ele podia fazer e com muita alegria. E por outro lado, poucos dias mais tarde, lá em Panamá, quando chegamos lá, e depois do domingo de manhã, alguém perguntou: e vocês estão hospedados aonde? E eu e o meu primo dissemos: bem, essa noite a gente dormiu em cima da bagagem no aeroporto, porque a gente não tinha nenhum lugar, não sabia para onde ir. E o casal disse: pois, vamos lá para a nossa casa. E eram de fato irmãos em Cristo, nos levaram para a sua casa, nós almoçamos lá. E no caso, ele era um dos altos funcionários da embaixada americana lá, um homem rico. E depois do almoço ele disse: olha, nós costumamos ir à praia no domingo à tarde, se vocês quiserem ir conosco, vão, mas também, se não quiser, pode ficar aqui. E nós, tendo dormido 3 noites antes disto dentro de ônibus, e depois uma no aeroporto, e precisando lavar a roupa, nós dissemos: bem, a gente gostaria de ir, mas temos outras coisas a fazer, vamos ficar. E essa pessoa, que não conhecia a nós antes, nem tínhamos outra pessoa em comum, senão a pessoa de Cristo, entregou a casa para a gente. Um bem pobrezinho, analfabeto, outro com muito estudo, muita posição, muito dinheiro, e em Cristo somos um. Supera essas barreiras que normalmente dividem os seres humanos. Ao mesmo tempo, eu confesso que eu estava observando os demais deste mundo, que são filhos do diabo. Eles têm muita família, muito mais do que nós, né? Mas vivem eles mesmos como família unidos? Não. Tudo vive para se aproveitar um do outro. E é bom que a gente lembre daquilo que nós temos em Cristo. Paulo continua dizendo: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, quebrando aquelas barreiras. Cristo fazendo a paz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E eu estava pensando quanto a isto. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas são criadas sem família. Famílias desmanteladas é só o que tem. Onde pessoas não têm um pai presente, ou talvez não tenham uma mãe presente. A estrutura da família toda desmantelada, e poder ter em Cristo parte numa família que funciona direito. Que maravilha! E aí ele muda da figura do corpo, no versículo 20, e diz, passar a falar de um edifício.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E tendo um bom fundamento para as nossas vidas em Cristo, aí tem algo de valor mesmo, onde pode construir um edifício sólido que vence os ventos e tempestades das dificuldades na vida aqui, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E o propósito dele nisto, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo diz, Deus quer na sua igreja morar ali. Ele constrói a sua igreja para este fim. Continuando então para o capítulo 3, Paulo então, nos versículos de 1 a 13, passa a elaborar um pouco mais quanto ao que Cristo fez. Ele, por exemplo, começa no versículo 1 dizendo: por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Lembre-se, Paulo é um gentio? Não, Paulo é um judeu. E ele diz, para você ver o que Cristo fez, veja o que ele fez até na minha vida. Eu era um desses judeus que rejeitava vocês gentios. E agora, por amor a Cristo e por amor a vocês gentios, eu estou preso. E não é preso por causa de injustiça das autoridades, é por causa do Evangelho. Ele passa, e eu quero correr um pouco mais ligeiro, pulando para o versículo 5. Ele diz, o qual, em outras gerações, falando da igreja que Cristo planejou a construir na nossa época, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele menciona aqui novamente os apóstolos e profetas. Ele mencionou isto, como nós vimos em 2:20, como sendo o alicerce. É compreender que a igreja, que não é o prédio, mas são as pessoas, a igreja é questão de o corpo de Cristo unidos em cima da verdade. É o plano de Deus que a igreja seja coluna e baluarte da verdade. Esta verdade, então, foi recebida pelos apóstolos e profetas. Eles as escreveram e está aqui nas Escrituras. De fato, o próprio fato que Paulo estava preso nessa época foi algo que favoreceu, então, ele poder escrever até esta própria epístola aqui aos Efésios. E, de sorte que nós não vivemos vítima daqueles que dizem: eu sonhei o seguinte, Deus me revelou aquilo, e isto justamente para satisfazer os desejos da pessoa, aquilo que querem tanto, e na verdade tantas e tantas vezes acabam meramente decepcionados. Nós temos a firme palavra de Deus e devemos amá-la, orientar sempre as nossas vidas por meio
daquilo que foi revelado aos apóstolos e profetas e então escrito pelos apóstolos, registrado aqui na Bíblia. Pulando para o versículo 8, Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo diz: eu, o menor de todos os santos. Será que era assim que ele pensava antes da conversão? Certamente não. Mas a nova vida em Cristo produziu uma humildade por parte da vida dele, e ele até considera como sendo uma graça. Ele diz: a mim concedida esta graça, segundo a força, a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo diz assim: eu recebi o evangelho pela graça de Deus, ele transformou a minha vida e até acrescentou, além disto, o privilégio de levar a mensagem a outras pessoas. E digo então, este tipo de humildade, de reconhecer aquilo que Cristo fez no Evangelho, isto aí é importante para o bom funcionamento da igreja? É importante para o bom funcionamento do lar? Com certeza e muito. Ele continua dizendo no versículo 9 e 10: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Diz: Deus formou a igreja, e Ele formou a igreja para demonstrar até diante dos anjos, mas também com certeza diante dos homens, a imensa sabedoria dele de poder, por exemplo, tomar israelitas e palestinos e colocá-los dentro da sua igreja, construir, edificar a sua igreja, jovens junto com velhos, maridos e esposas, onde tantas vezes, por exemplo, aquilo que é incentivado na televisão de conflito e choque um para com o outro, e o Evangelho transforma o ser humano. E onde pessoas que antes só conheciam intriga, e aí ele diz no versículo 12: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Da nossa parte, o que Paulo menciona de novo, que é a fé em Cristo. Passando então para o versículo 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a sua glória. Veja que Cristo transformou a minha vida, eu um judeu, para que eu amasse vocês gentios, tanto para que em Cristo fosse demonstrada a sabedoria de Deus de vencer as batalhas que separam neste mundo.
Paulo então passa mais uma vez a orar a partir do versículo 14, antes de entrar numa parte de aplicação disto no capítulo 4. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Nós vamos ver várias coisas práticas e até vamos ver um pouco disto hoje no capítulo 4, Deus permitindo. Mas entenda que estas transformações de vida não são naturais a nós. Precisa-se de muito poder no interior, primeiramente, para poder viver esta nova vida em Cristo. E Paulo aqui pede, então, que Deus opere nas suas vidas, fortalecendo-os para viver uma vida não como todo mundo vive neste mundo, os incrédulos, mas em novidades de vida, uma vida transformada. E aí, versículo 17: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo habitando, morando em nossas vidas e podendo estar lá, não atribulado, porque é cheio de ira, cheio de amargura, cheio de gritaria, mas podendo se sentir em casa, confortável, tranquilo. Paulo diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, toda a direção, né? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Como é que pode conhecer uma coisa que excede o entendimento, a capacidade de poder entender? Mas Paulo diz, eu oro que vocês compreendam o tamanho do amor de Cristo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E o resultado disto, então, vem logo a seguir. Tinha uma coisa que eu queria mencionar aqui ainda antes. Quando falo aqui do poder, eu queria ilustrar isto. Eu pensei, quando eu me casei com a dona Eliana, em junho de 77, um amigo nosso tinha nos emprestado um carro bem potente. Talvez as mulheres não vão entender tanto isso não, mas vocês homens, eu creio que mais um pouco. O carro tinha 8 cilindros e eu não sei se aqui dentro dos carros da igreja talvez não tenha nenhum que tenha 6 cilindros, o comum é 4 cilindros. Era um carro muito potente, mas na brincadeira os meus, eu ia dizer filhos, mas claro que não tinha filho ainda, não era casado, isso no dia do casamento, os meus irmãos e primos, na brincadeira sujaram o carro um bocado e pegaram 3 dos cabos de vela e trocaram, de forma que em vez de 8 cilindros estava funcionando 5. E com esta atrapalhada, até a minha irmã num Fusquinha, um carrozinho fraquinho, ela podia correr muito na frente de nós, até que foi
posto em ordem aqueles outros 3 cilindros, aí tínhamos mais uma vez um carro potente, com força para andar à vontade. É disto que Paulo está falando aqui em termos de a oração dele, que não seja a sua vida um crente com um potencial de 8 cilindros, mas 3 sem funcionar. É para ser uma vida transformada, de forma que Paulo termina o capítulo 3 dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer quanto pedimos. É isso que diz? Não. Aquele que é poderoso para fazer quanto pedimos ou pensamos. Não, é mais do que isso. Aquele que é poderoso para fazer mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele tem poder? Até mais do que nós podemos pedir ou até imaginar, conforme o seu poder que opera em nós os salvos. A Ele, como resultado de ter este poder no interior, vivendo para Ele, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, e não somente agora, mas por todas as gerações, na nossa geração, na geração dos nossos filhos, dos netos, e assim por diante, para todo sempre. Amém, Paulo diz. E aí ele termina, então, a sua oração. E a partir do capítulo 4, nós entramos, então, numa questão de prática. Até aqui, não tinha mandamentos. A partir daqui, vai começar a ter. Paulo diz: rogo-vos, pois. E o pois traz uma conclusão, uma aplicação da verdade. Eu já mencionei para vocês no domingo passado que muitas vezes pessoas começam, e estou dizendo, eu fiz isso muito na minha vida, querendo levar as pessoas a viverem a vida cristã no lar, sem estabelecer primeiramente essas bases, mas sem o alicerce da doutrina bíblica em relação a quem nós éramos, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, Ele nos fez novas criaturas em Cristo para boas obras, que nos capacita a viver a vida que segue. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele está dizendo: se você é um salvo, você é um filho de Deus. Ele lhe elegeu, Ele lhe predestinou para isto. João capítulo 1, versículo 12, a gente costuma conhecer bem o versículo 12, onde diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que privilégio imenso, a saber, os que creem no seu nome. Receber e crer nele, e ele faz filho de Deus. E versículo 13, às vezes a gente ignora, onde diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Se vai ser filho de Deus, Deus tem que fazer-nos filhos dele.
É pela graça, por meio dele, que ele nos chamou a uma vida transformada. E isto não somente no domingo aqui na igreja, mas todo dia, em casa, no trabalho, no lazer, onde estivermos. Paulo diz: eu quero que vocês andem dignos da vocação a que foste chamados. Vocês foram chamados para ser filho de Deus. Viva como filho dele, de uma maneira que agrade a ele, que traga prazer para ele. E como é este viver? Começa falando então primeiramente sobre a nossa vida em igreja. Fala, começando quanto a que tipo de música vamos ouvir para agradar a ele. Fala como é que vive o marido e esposa, como é que vive no trabalho. Ele começa com isto? Não. O andar digno começa com as coisas interiores. No versículo 2, começa com o quê? Com toda humildade. Com toda humildade. Se tem uma coisa que a doutrina bíblica vai produzir na vida do Filho de Deus, é humildade. Eu não sou filho de Deus porque eu sou mais inteligente do que outros. Eu não sou filho de Deus porque eu era mais obediente do que outras pessoas. Paulo começou dizendo que nós temos razão de bem dizer o nome do Senhor, porque Ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo, quando nem existíamos. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Ele fez isso. Ele, como nós tratamos no domingo passado, Ele não fez isso para anjo. E muitos outros ao nosso redor vão perecer nos seus pecados. Mas se Ele fez isto por nós, nós temos que compreender que só tem uma coisa que deve ter em nossas vidas, e para começar é humildade. Oh, nós nos orgulhamos de tanta coisa na vida, não é? Nós nos orgulhamos da força que tem, ou algumas pessoas se orgulham de ser tão belas, outras se orgulham do que faz ou do que não faz. Alguns se orgulham da inteligência que tem. E, lamentavelmente, às vezes, pessoas até criam um orgulho espiritual. Eu sei mais da palavra de Deus do que quase todo mundo ao meu redor. E a gente se orgulha disto. E Paulo diz: eu imploro, eu peço que vocês andem digno do Senhor. Jesus Cristo foi o humilde. Filipenses capítulo 2 diz: imagine Cristo sendo a segunda pessoa da Trindade, eternamente em comunhão com o Pai, descer do céu aqui a esta terra. E nasceu num lar pobre. Mas isto não foi a medida grande de sua humildade fazendo isto. E nós acabamos de celebrar isto com o Natal, né?
muito mais do que isto. Como diz em Filipenses 2, ele se humilhou não só materialmente, mas até ao ponto de morrer na cruz por quem merecia? Não, nem um pouco. Por quem merecia o lago de fogo, porque vivia sempre como inimigo dele, se não diretamente rebelde, mas por outro lado indiferente, vivendo a vida por conta própria, sem ele. E ele deu a vida por tal tipo de pessoa. Paulo diz: nós temos razão de andar digno deste elevado chamado que nós temos. A maneira de andar digno é com humildade. E ele continua então dizendo com mansidão, com longanimidade, que longo ânimo é questão de paciência, suportando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor. No caso, envolve o tempo quando devemos ficar calados para a glória de Deus, suportando uns aos outros. Versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é criando união, ele diz preservando a união que o Espírito Santo produz dentro de sua igreja. E desta união é que se fala, então, nos versículos 4 a 16, especialmente, há somente um corpo e um Espírito. Tudo isto falando de união. Como também foste chamados de novo, né? Só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Tudo isto falando da união que a sua igreja então tem, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E aí, como vamos viver uns com os outros? Começando com o versículo 7, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ele vai falar aqui em sequência que cada crente tem um dom espiritual. Cada um tem. Se você é um que ele salvou, ele te deu um dom. E a igreja, para ser sadia, precisa que você execute, que use a sua capacidade. Neste ano de 2016, começamos agora para a glória do Senhor. Ele menciona então no versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, mencionando aqui especificamente alguns dos dons que ele concede à sua igreja, dizendo que estes, dos quais apóstolos e profetas, foram um alicerce. A gente não constrói o prédio todo, não é alicerce. O alicerce é o começo. Também o começo foi os apóstolos e profetas nos dando a verdade que a igreja hoje em dia continua seguindo, como está escrita aqui na palavra. Mas nos nossos dias então tem evangelistas e pastores mestres, ou pastores que ensinam. E aqui, para a Igreja Batista Betânia,
nós vamos ver algo muito importante em termos da Igreja Batista Betânia ser uma igreja sadia. O propósito de Deus quanto aos pastores, mestres e evangelistas é trabalhar com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Cabe então aqui a perguntar qual é o trabalho dos pastores e qual é o trabalho dos santos. Santos, naturalmente, sendo os salvos, aqueles que Cristo salvou. Quanto aos pastores, o trabalho destes é estudar diligentemente a palavra, dando-se ao ensino da mesma, orando também para Deus usar o poder da palavra na transformação de vidas. E por parte dos santos, o desejo de Deus é que os pastores, instruindo-os na palavra, sejam aperfeiçoados, quanto a suas vidas sendo transformadas e sendo capacitados, então, para desempenharem bem o trabalho que cada um tem a fazer. O triste é que tantas vezes a ideia que igrejas têm é: nós pagamos o pastor para fazer o trabalho da igreja. Isso não é bíblico. E então seria muito saudável para a Igreja Batista Betânia, durante esse ano, você pensar: qual é a minha parte para contribuir para a edificação desta igreja? O que eu posso fazer para aliviar, por exemplo, o pastor Adil de algum trabalho que eu poderia fazer em vez dele? Para ele poder desempenhar mais a área do estudo da palavra, do ensino da mesma e se dedicar à oração. E Paulo diz, e aliás é interessante, eu acho essa parte, o crente é chamado de um santo, mas um santo que precisa de aperfeiçoamento, que precisa de edificação. Os santos da Bíblia não são não são pessoas que já morreram, que a Igreja Católica canonizou anos depois que morreu. Nada disto. Os santos da Bíblia são as pessoas santificadas em Cristo, feitas filhos de Deus, novas criaturas para viverem novas vidas que glorificam a Deus aqui e agora. E Paulo diz, em termos desta união, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Isto é, uma igreja para ser firme, uma igreja unida, precisa da sã doutrina, da verdade bíblica, mas seguindo a verdade em amor, porque somos apegados à verdade. Cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. A igreja unida com a verdade, sendo instruídos e capacitados para, sim,
algumas coisas, por exemplo, em termos daqui, se não tem ninguém na igreja para pintar ou manter a limpeza, tendo dinheiro com que pagar, pode pagar até um incrédito para fazer, né? Mas o trabalho, por exemplo, de evangelizar e e discipular pessoas, você não pode pagar um incrédito para fazer, né? O viver da edificação da vida cristã no lar, outro não pode fazer. Ensinar uma classe evangelístico na sua vizinhança, assim por diante. Tem muito trabalho a ser feito. Os obreiros são poucos. Precisamos que cada um faça a sua parte. Nos versículos 17 a 24, Paulo passa a falar do nosso passado, mais uma vez. E de novo a questão é esta, que a vida do salvo não é imitar o mundo. Ele já se arrependeu do seu pecado, já saiu daquela vida velha para uma vida nova. E uma parte disto é reconhecer que a vida velha era uma de ignorância. Ele diz no versículo 17: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Enquanto éramos do mundo, Paulo diz, o nosso pensar era errado. E nos versículos que seguem, então, ele fala no versículo 18, entendimento, ignorância, depois aprendestes, fostes instruídos, e o entendimento no versículo 23, o pensar do crente tem que ser transformado com a verdade. Ele diz, nós vivíamos, no versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Vivendo então simplesmente para fazer o que bem quiser. A vida do crente não é mais uma de simplesmente viver para fazer o que eu quero. É uma nova vida. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, de novo, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O crente conhece então a verdade por meio da Bíblia e ele tem uma nova vida a viver. E então, finalizando por hoje, Paulo entra nos versículos 25 a 32 numa área bem prática. Ele diz, por exemplo, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Parte da vida velha era mentir. O nosso pai, o diabo, é mentiroso. Os filhos dele mentem. E Paulo diz, se nós somos de Cristo, e se vamos honrar, se nós vamos trazer satisfação a Ele, se nós vamos andar dignos, nós vamos ter que deixar a mentira e falar a verdade. Mentira quebra confiança entre pessoas. No seu lar,
uma das coisas que muito vai atrapalhar o relacionamento de marido e esposa é a falta de honestidade. Conta uma mentira, e aí como é que eu posso confiar no que você diz? Se somos membros uns dos outros, nós precisamos ser honestos uns com os outros. Nessa semana eu mandei fazer um serviço no carro e a secretária me apresentou então a conta. Eu olhei e logo vi que o óleo que tinham botado no carro não estava na lista da cobrança. E aí é a hora que eu tenho que decidir, bem, é melhor ficar calado e ganhar R$30, ou é melhor, para a glória do Senhor, pagar aqueles R$30 e dizer: vocês esqueceram de uma coisa aqui na nota. Vivendo a verdade. Ele continua dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Costumeiramente a questão de ira é: alguém me feriu, alguém não me deu o que eu queria, não fez o que eu esperava, então eu fico irado. E se não cuidar, isso vai dia em cima de dia, e mais semana e mês. E Paulo diz: tem um lugar para ficar irado, mas não é porque alguém te feriu, é porque o Senhor foi ferido. Versículo 28: aquele que furtava, não furte mais. O tomar o que é de outro é falta de amor por ele. Envolve a cobiça de não ter satisfação que ele tem e eu não tenho, mas poder ter alegria com o que o meu próximo tem. Mas Paulo não diz a vida do crente é só deixar de roubar. Não. Precisa uma transformação imensa no interior, ao ponto de antes trabalhe, não simplesmente para suprir as suas próprias necessidades, que já seria muito de diferença do que antes, onde vivia à custa do trabalho do outro, mas é trabalhar não somente para suprir as suas próprias necessidades, mas até para ter bastante para ser generoso e ajudar quem necessita. É uma mudança que ocorre no coração. É passar de um Zaqueu ladrão, publicano, ganancioso, para um Zaqueu salvo. Me lembro alguns anos atrás, e faz vários anos atrás, onde um policial me parou e a placa traseira do carro tinha caído. E eu sabia, mas eu não estava nem no estado onde o carro era emplacado. E ele veio para mim dizendo que a obrigação dele então seria de me multar muito dinheiro, e eu teria que prender o carro, eu teria que ajeitar isso, mas ele tinha um jeito de me ajudar. E você naturalmente entende o que é. E eu disse a ele: olha, eu amo a Cristo, eu não trabalho assim. Cristo não quer que eu viva desta forma. Ao que ele disse: olha, você não compreendeu o que eu estava dizendo.
assim sai mais caro para você. Ele não estava acostumado a ouvir o que eu estava dizendo a ele. Eu disse: me desculpe, mas eu entendi o que você está falando, só que eu amo a Cristo, eu quero honrar Ele, eu não vivo no meio dessa corrupção. Ele disse: mas você não sabe, nós ganhamos muito pouco dinheiro, você podia fazer isso como favor para ajudar um pobre e assim por diante. Olha, aqui nós temos a expressão o jeitinho brasileiro, e pode fazer parte da cultura em que nós vivemos, mas a nova vida em Cristo é outra. Isso não é uma questão de americano é diferente do brasileiro. É uma questão da nova vida em Cristo. Em qualquer cultura, aquele que furtava é para ser da coisa da vida velha. É passar para trabalhar com as mãos, fazendo o que é bom para poder acudir o necessitado. Ele fala então sobre a nossa conversa, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Imagine o quanto o silêncio aumentaria se a gente não perdesse tempo falando as palavras torpes, ou até as inúteis. Muitas vezes nós nos expressamos simplesmente porque é baseado no nosso orgulho. Os outros têm que ouvir nossa opinião. E com isso ocupamos o espaço quando alguém poderia, como diz o versículo, diz, dar uma palavra que edifica, conforme a necessidade do momento, transmitindo graça às pessoas. E aí ele diz: estas coisas da vida velha entristecem o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por isso ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, em vez de assim, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como é que o crente pode ter o poder para viver essa vida transformada? Ele precisa, primeiramente, o poder do Senhor. Ele tem poder, mas é para vivermos isto, ser fiéis, por exemplo, como casais, em cumprir os nossos votos. Precisa aplicar a verdade, né? Se votamos ser fiel até que a morte nos separe, que a gente cumpra o que votou. Mas para fazer isso, nós vamos ter que lembrar: se Cristo nos perdoou, nele nós temos o recurso para perdoar os que nos ofendem também. Em conclusão, a vida do salvo é uma nova vida. A transformação começa no interior, se arrependendo do seu pecado, deixando o egoísmo para trás e começando uma nova vida de amor a Cristo e amor ao próximo.
estas atitudes então se mostram em ações transformadas também. Se você pensa que ser um crente é simplesmente levantar a mão, ou vir à frente e confessar fé em Cristo, mas não implica em mudança do seu modo de pensar e agir, examine-se. Cristo não salvou ninguém para não mudar-lhe a vida. Mudança de vida haverá se somos salvos. E esta mudança já começou em sua vida. E se já, que no ano de 2016 possa apressar as mudanças para a glória do Senhor na igreja dele aqui. Senhor, muito obrigado então por nosso tempo na tua palavra, que sirva para nos corrigir, repreender, educar, para que possamos viver vidas que honram e glorificam o teu santo nome. E isto para que nós te sirvamos onde o Senhor nos tem, e seja glorificado o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu tenho pedido a vocês, por exemplo, no domingo passado, a ler este texto da Bíblia que nós estudamos hoje. E gostaria de pedi-los para o próximo domingo. Vocês vão ter mais proveito se lerem Efésios 5, de 1 a 24. Nós, inclusive, vamos entrar na parte que cabe às mulheres transformadas por Cristo. E depois vamos continuar. Também, se você perdeu do domingo passado, saiba que um irmão, o Gerlan, está servindo a Deus gravando isto. Você pode falar com ele quanto a como pegar a parte anterior. É um dos meios que o irmão está usando o seu talento para servir ao Senhor. Nós temos também uns devocionais lá atrás, se para sua edificação, de transformação de vida, se isso pode lhe ajudar, a ABC cuida disso depois. Muito obrigado, Deus nos abençoe.